Você está vivendo a vida de outra pessoa. Cada decisão que toma, cada relacionamento que constrói, cada medo que sente, não é seu. É da criança ferida que mora dentro de você. Essa criança está gritando há décadas, pedindo atenção, pedindo amor, pedindo para ser vista. E você criou máscaras, virou o adulto responsável que se anula pelos outros, o forte que nega emoções, o bem-sucedido que vive para agradar. Mas por baixo dessas máscaras, a criança continua sangrando. Ela sabota seus relacionamentos. Ela te faz repetir os mesmos padrões destrutivos. Ela te mantém preso em vícios emocionais, ansiedade crônica e um vazio que nada preenche. Quer saber a verdade brutal? Cada dia que você ignora essa criança interior é mais um dia desperdiçado vivendo uma mentira. Carl Jung descobriu algo revolucionário sobre isso. Ele mapeou exatamente como essa criança ferida opera na sua mente. E mais importante, ele encontrou o caminho para curá-la. Nos próximos minutos vou revelar o método preciso que Jung desenvolveu para transformar essa criança sabotadora na sua maior aliada. Prepare-se. Sua verdadeira vida está prestes a começar. Número 1. A visão de Carl Jung sobre a criança interior. Existe algo dentro de você que nunca morreu. Algo que respira, que sente, que ainda espera por amor. Você sabe do que estou falando, não sabe? É aquela parte que desperta quando você ouve uma música da infância, que se emociona com um filme infantil, que ainda sonha com coisas impossíveis. Essa não é nostalgia, é vida pura, é a criança interior. Jung descobriu algo que mudou para sempre a forma como entendemos a mente humana. Ele percebeu que a criança que você foi não desapareceu quando você cresceu. Ela continua ali, viva, atuante, influenciando cada decisão que você toma, cada medo que sente, cada alegria que experimenta. Mas aqui está o problema. A maioria de nós tratou essa criança como um estorvo, como algo a ser superado, ignorado, esquecido. E isso está destruindo nossa vida por dentro. Você já se perguntou por que certas situações te deixam completamente desestabilizado? Por que algumas palavras te machucam muito mais do que deveriam? Por que você reage de forma desproporcional a coisas que, racionalmente, sabe que não merecem essa reação? É a criança interior falando, gritando, pedindo para ser ouvida. Jung chamou isso de arquétipo, um padrão psíquico universal que existe em todos nós. Mas não se engane achando que é algo abstrato, teórico. Essa criança é mais real do que qualquer coisa que você toca com as mãos. Ela é o centro da sua sensibilidade, a fonte da sua criatividade, o núcleo da sua imaginação. Tudo o que há de mais vivo em você vem dela. Você já notou como as pessoas mais criativas, mais inspiradoras, mais magnéticas têm algo de infantil? Não ingenuidade, mas uma energia vital, uma curiosidade, um brilho nos olhos que a maioria dos adultos perdeu. Elas não perderam porque mantiveram a criança interior viva, integrada, honrada. Mas a criança interior não é só luz e magia. Ela também carrega as feridas. Jung sabia disso. Ele entendia que essa mesma criança, que é fonte de criatividade, também guarda as dores mais profundas da sua existência. Cada rejeição que você sofreu está gravada nela. Cada vez que você se sentiu invisível, desvalorizado, não amado, ela absorveu essa dor como uma esponja. E essa dor não desaparece só porque você cresceu. É por isso que você ainda busca aprovação como um desesperado. É por isso que você se sabota quando as coisas estão indo bem. É por isso que você escolhe pessoas que te machucam, trabalhos que te drenam, situações que confirmam suas piores crenças sobre si mesmo. A criança ferida está no comando.
e ela só conhece padrões antigos de dor. Jung mapeou 3 manifestações principais dessa criança interior, 3 faces da mesma alma. 3 aspectos que coexistem dentro de você, lutando por atenção, brigando por espaço, influenciando sua vida de formas que você nem imagina. A primeira é a criança ferida, aquela que carrega os traumas, as rejeições, os abandonos. Ela vive com medo, medo de ser rejeitada novamente, medo de não ser suficiente, medo de ser vista como realmente é. Essa criança desenvolveu estratégias de sobrevivência que funcionaram quando você tinha 5, 8, 10 anos, mas que hoje estão destruindo sua vida adulta. Você se torna o bonzinho que nunca incomoda ninguém, ou o rebelde que ataca antes de ser atacado, ou o invisível que se esconde para não sofrer, ou o controlador que manipula para se sentir seguro. São máscaras. Estratégias de uma criança assustada tentando navegar num mundo que percebeu como perigoso. A segunda manifestação é a criança eterna. Jung a chamava de puera aeternus. É a parte de você que se recusa a crescer, que foge de compromissos, de responsabilidades, de tudo que pareça limitante ou chato. Você conhece essa criança. Ela aparece quando você procrastina, quando você abandona projetos no meio, quando você promete mudanças mas nunca as cumpre, quando você busca apenas prazer, evitando qualquer tipo de desconforto ou esforço. Essa criança está tentando proteger algo precioso, sua espontaneidade, sua liberdade, sua capacidade de sonhar, mas ela não entende que responsabilidade não é prisão, que compromisso não é morte. Ela só conhece extremos, ou é totalmente livre ou está totalmente aprisionada. E então, há a terceira manifestação, a mais preciosa de todas, a criança divina, o aspecto sagrado da criança interior. A fonte da sua intuição, da sua conexão espiritual, da sua capacidade de se maravilhar. Essa criança vê magia onde outros veem rotina, sente conexões invisíveis, compreende verdades sem precisar de explicações lógicas. Ela é o seu GPS espiritual, sua bússola interna, seu acesso direto à sabedoria do universo. Mas aqui está o grande problema. Na maioria das pessoas, essa criança divina está sufocada pelas outras duas. A criança ferida está gritando tão alto com sua dor. E a criança eterna está fugindo tão desesperadamente que a criança divina mal consegue se fazer ouvir. O resultado? Você vive desconectado da sua intuição, perdido, sem direção, tomando decisões com a cabeça, mas sem alma, construindo uma vida que parece certa no papel, mas que te deixa vazio por dentro. Jung entendia que essas 3 crianças precisam ser integradas, não eliminadas. Você não pode matar a criança ferida, ela faz parte de você. Não pode reprimir a criança eterna, ela guarda sua vitalidade. E definitivamente não pode ignorar a criança divina, ela é sua conexão com o sagrado. A integração acontece quando você se torna o adulto que essas crianças sempre precisaram. Não o adulto que te forçaram a ser, não o adulto que a sociedade espera, mas o adulto verdadeiro, maduro que pode acolher, orientar e amar todas as partes de si mesmo. Você precisa entender, enquanto essas crianças interiores estiverem brigando dentro de você, enquanto uma estiver silenciando as outras, você nunca será inteiro, nunca será completo, nunca será verdadeiramente livre. A criança interior não é um conceito psicológico interessante. É a chave da sua transformação. É o caminho de volta para casa, para a sua casa interior, para o lugar onde você finalmente pode ser quem realmente é. Número 2. Consequências da repressão da criança interior. Você está usando uma máscara agora mesmo, e nem sabe disso. Na verdade, não é uma máscara. São várias. Uma para o trabalho,
outra para a família, uma para os amigos, outra para quando está sozinho. Você tem mais máscaras do que faces. E sabe o que é mais assustador? Você já usou essas máscaras por tanto tempo que esqueceu como é seu rosto verdadeiro. Isso acontece quando você reprime a criança interior. Quando você decide que ela é um problema a ser resolvido, uma fraqueza a ser superada, uma fase a ser deixada para trás. O que você não percebe é que ao fazer isso você está enterrando vivo o que há de mais autêntico em você. A criança interior reprimida não morre. Ela vai para o subsolo da sua psique, e de lá, ela comanda sua vida de formas que você nem consegue imaginar. Jung descobriu que essas máscaras que você usa não são escolhas conscientes, são formações reativas, tentativas desesperadas de uma criança ferida de conseguir o amor que nunca recebeu. Olhe para a sua vida, realmente olhe. Quantas das suas características de personalidade são genuínas e quantas são estratégias de sobrevivência emocional? Você se tornou o adulto responsável que nunca decepciona ninguém, que carrega o mundo nos ombros, que resolve os problemas de todo mundo menos os seus? Essa máscara se formou porque sua criança interior aprendeu que só recebia atenção quando era útil, quando cuidava dos outros, quando não dava trabalho. Sua criança ferida desenvolveu a crença: se eu for indispensável, não vão me abandonar. Ou talvez você seja o forte, aquele que nunca mostra fraqueza, nunca pede ajuda, nunca admite que está sofrendo. Você construiu uma fortaleza ao redor do coração e agora vive prisioneiro dela. Essa máscara nasceu de uma criança que aprendeu que vulnerabilidade era perigosa, que mostrar emoções era convite para ser machucado, que a única forma de se proteger era não precisar de ninguém. Sua criança ferida desenvolveu a crença: se eu não precisar de ninguém, ninguém pode me magoar. Ou você pode ser o bem-sucedido, aquele que conquista, que impressiona, que sempre precisa provar seu valor através de realizações externas. Você coleciona troféus como se eles pudessem preencher o vazio interno. Essa máscara se formou porque sua criança interior nunca se sentiu amada pelo que era, apenas pelo que fazia. Ela aprendeu que amor era condicional, que precisava merecer atenção através de performances. Sua criança ferida desenvolveu a crença: se eu for excepcional, talvez me amem. Você reconhece essas máscaras? Todas elas são tentativas de uma criança assustada de conseguir amor, segurança, valor. Mas aqui está a tragédia. Quanto mais você usa essas máscaras, mais você se distancia de quem realmente é. E o pior, essas máscaras não funcionam, nunca funcionaram, nunca vão funcionar. O adulto responsável se esgota cuidando de todos e percebe que ninguém cuida dele. Ele deu tanto de si que esqueceu quem é quando ninguém precisa dele. Vive numa exaustão crônica, numa sensação de vazio, numa raiva surda de sempre dar e nunca receber. O forte descobre que sua fortaleza virou uma prisão. Ele está tão desconectado das próprias emoções que não sabe mais o que sente, o que quer, o que precisa. Vive numa solidão profunda, rodeado de pessoas que admiram sua força, mas não conhecem sua alma. O bem-sucedido percebe que nenhuma conquista externa preenche o buraco interno. Cada vitória traz um alívio temporário seguido de um vazio ainda maior. Ele vive numa corrida sem fim, perseguindo algo que nunca consegue alcançar porque está procurando no lugar errado. Essas máscaras são drogas, vícios emocionais. Elas dão uma sensação momentânea de segurança, de valor, de amor, mas logo o efeito passa e você precisa de uma dose maior. Precisa ser mais responsável, mais forte, mais bem-sucedido, numa escalada infinita que te leva cada vez mais longe de quem você é. E enquanto isso, a criança interior reprimida está lá embaixo, gritando, tentando chamar sua atenção através de sintomas que você tenta calar com mais máscaras.
Ela grita através da ansiedade, daquela sensação constante de que algo terrível vai acontecer. Porque para uma criança ferida, o mundo nunca é realmente seguro. Ela grita através da depressão, daquela sensação de vazio, de falta de sentido, de desconexão com a vida. Porque quando você vive através de máscaras, você se desconecta da fonte da vitalidade. Ela grita através dos vícios: comida, álcool, drogas, sexo, trabalho, relacionamentos tóxicos. Qualquer coisa que anestesie temporariamente a dor de não ser visto, não ser amado, não ser aceito como é. Ela grita através dos relacionamentos sabotados. Você escolhe pessoas emocionalmente indisponíveis e depois sofre por não ser amado. Ou afasta pessoas que realmente te amam porque o amor verdadeiro expõe suas máscaras. Ela grita através das doenças psicossomáticas. Seu corpo manifesta a dor emocional que você se recusa a sentir. Dores de cabeça crônicas, problemas digestivos, tensões musculares, fadiga sem explicação médica. Você vai ao médico e não encontram nada errado. Porque o problema não está no corpo, está na criança interior reprimida que está adoecendo você de dentro para fora. A repressão da criança interior cria um fenômeno que Jung chamou de cisão psíquica. Você vive dividido entre quem você é e quem você acha que precisa ser. Entre seus sentimentos verdadeiros e as emoções que considera aceitáveis. Entre seus desejos autênticos e o que acredita que deveria querer. Essa divisão interna consome uma energia enorme. É como viver numa guerra civil psíquica constante. Parte de você querendo uma coisa, parte querendo outra. Parte sentindo algo, parte negando. Parte indo numa direção, parte puxando para outra. O resultado é uma vida fragmentada. Você não consegue se comprometer totalmente com nada porque sempre há uma parte de você em conflito. Não consegue amar plenamente porque tem medo de se entregar. Não consegue criar livremente porque tem medo de julgamento. Você vive numa cautela constante, numa hipervigilância, numa defesa permanente contra perigos que na maioria das vezes só existem na memória emocional da criança ferida. E o pior de tudo, você perde o acesso à sua intuição. A criança interior é sua conexão natural com a sabedoria instintiva, com a percepção sutil, com a capacidade de sentir o que é certo para você. Quando ela está reprimida, você fica dependente apenas da mente racional. Toma decisões baseadas em lógica, conveniência, expectativas externas. Mas não consegue acessar o conhecimento profundo que poderia guiá-lo para uma vida verdadeiramente satisfatória. Você constrói uma existência que faz sentido no papel, mas não faz sentido no coração. Uma vida que impressiona os outros, mas não nutre sua alma. Uma realidade que atende às expectativas sociais, mas traz seus sonhos mais íntimos. A repressão da criança interior te transforma num estranho para si mesmo. Você não sabe mais o que realmente gosta, o que verdadeiramente quer, o que genuinamente precisa. Vive numa constante consulta às opiniões externas porque perdeu o acesso à sua voz interna. E assim você vai navegando pela vida com um mapa que não é seu, numa direção que não escolheu, para um destino que não deseja. Sempre esperando que o próximo objetivo, a próxima conquista, o próximo relacionamento finalmente traga a satisfação que nunca chega. Porque satisfação verdadeira não vem de fora, vem da integração interna, da reconciliação com todas as partes de si mesmo, do fim da guerra civil psíquica. Do retorno para casa, a casa interior onde sua criança pode finalmente respirar livremente. Número 3. As 3 principais manifestações da criança interior. Dentro de você vivem 3 crianças diferentes. 3 versões da sua alma infantil que nunca cresceram, cada uma com suas necessidades, seus medos,
seus dons únicos. E elas estão brigando pela sua atenção neste exato momento. A primeira criança que você precisa conhecer é a mais machucada de todas, a criança ferida. Ela nasceu no momento em que você percebeu que o mundo não era seguro. Talvez você tivesse 3 anos, 5, 7. Não importa. O que importa é que algo aconteceu que quebrou sua confiança básica na vida. Pode ter sido uma rejeição direta, uma palavra cruel de um pai ou mãe irritado. Pode ter sido negligência sutil, pais presentes fisicamente mas ausentes emocionalmente. Pode ter sido comparação com irmãos. Pressão para ser perfeito. Silêncio quando você precisava ser ouvido. Não precisa ter sido um trauma dramático. As feridas mais profundas às vezes vêm das coisas mais sutis, do olhar de desaprovação, do suspiro de decepção. Do agora não, repetido infinitas vezes quando você só queria atenção. Essa criança ferida desenvolveu um sistema de crenças sobre si mesma e sobre o mundo. Crenças tóxicas que ainda comandam sua vida adulta sem você perceber. Eu não sou o suficiente. Eu preciso ser perfeito para ser amado. O mundo é perigoso. As pessoas sempre vão me abandonar. Eu não posso confiar em ninguém. Eu sou um fardo. Você reconhece essas vozes? Elas não são suas, são da criança ferida falando. E essa criança desenvolveu estratégias de sobrevivência. Ela se tornou hipervigilante, sempre esperando o próximo ataque. Ou se tornou invisível, tentando não incomodar ninguém. Ou se tornou perfeccionista, tentando evitar críticas. Ou se tornou rebelde, atacando antes de ser atacada. Hoje, décadas depois, você ainda usa essas estratégias. Elas se tornaram sua personalidade, mas não são você. São máscaras de uma criança assustada. Essa criança ferida vive com medo constante de abandono. Por isso você se submete a relacionamentos que te drenam. Por isso você diz sim quando quer dizer não. Por isso você tolera o intolerável. Porque para a criança ferida, estar numa relação ruim é melhor do que estar sozinha. Ela também tem pavor de intimidade verdadeira. Porque intimidade significa vulnerabilidade, e vulnerabilidade significa risco de ser ferida novamente. Então você se aproxima, mas não muito. Ama, mas com reservas. Confia, mas com limites. A criança ferida vive numa contradição constante. Precisa desesperadamente de amor, mas tem terror de se abrir para recebê-lo. E quando alguém realmente tenta te amar, a criança ferida entra em pânico. Ela não conhece amor incondicional, só conhece amor condicional. Então ela fica esperando a armadilha, o momento em que você vai decepcionar e ser rejeitado. Muitas vezes ela sabota o relacionamento antes que isso aconteça. É melhor destruir do que ser destruído, pensa ela. Essa é a primeira criança que vive dentro de você, ferida, assustada, mas ainda esperando por amor verdadeiro. A segunda criança é quase o oposto da primeira, é a criança eterna. Enquanto a criança ferida cresceu rápido demais, assumindo responsabilidades emocionais de adulto desde muito cedo, a criança eterna se recusou a crescer. Ela olhou para o mundo adulto e decidiu: não, obrigado. Ela viu a seriedade, a rotina, as obrigações, os compromissos do mundo adulto e percebeu uma coisa: os adultos não são felizes. Eles estão estressados, cansados, frustrados, perdidos. Eles perderam a magia da vida. Então essa criança fez uma escolha inconsciente. Ela vai preservar a magia, custe o que custar, mesmo que isso signifique nunca amadurecer completamente. Você conhece essa criança. Ela aparece quando você procrastina projetos importantes, quando você abandona responsabilidades, quando você busca apenas prazer e evita qualquer tipo de desconforto.
Ela tem horror a compromissos de longo prazo, relacionamentos sérios, carreiras estáveis, qualquer coisa que limite sua liberdade de escolha. Para ela, compromisso é morte da espontaneidade. Essa criança vive numa busca eterna pelo novo, pelo excitante, pelo extraordinário. Ela não consegue encontrar satisfação no comum, no rotineiro, no simples. Está sempre procurando a próxima aventura, a próxima emoção, a próxima descoberta. Mas aqui está o problema. Ela nunca encontra satisfação duradoura porque está sempre correndo da maturidade. E maturidade não é o fim da magia. Maturidade é a capacidade de criar magia através do compromisso, da disciplina, da profundidade. A criança eterna tem medo de que crescer signifique morrer, que assumir responsabilidade signifique perder a alma, que se comprometer signifique se prender. Ela não entende que o verdadeiro amadurecimento não mata a criança interior, ele a liberta. Dá a ela estrutura para expressar sua criatividade, disciplina para manifestar seus sonhos, estabilidade para explorar profundidades que a vida superficial nunca permite. Essa criança eterna muitas vezes se torna viciada em potencial. Ela tem milhões de ideias, projetos, sonhos, mas nunca leva nada até o fim porque levar até o fim exige enfrentar limitações, frustrações, obstáculos. Ela prefere viver na empolgação do início, quando tudo é possível, quando não há limitações, quando o sonho ainda está intacto. Mas potencial não realizado se torna fonte de amargura. A criança eterna que não aprende a se comprometer acaba se tornando um adulto frustrado, sempre lamentando as oportunidades perdidas, sempre se perguntando: e se? Ela precisa aprender que liberdade verdadeira não vem da ausência de compromissos, mas da capacidade de escolher conscientemente onde investir sua energia vital. E então há a terceira criança, a mais preciosa de todas, a criança divina. Essa criança é pura essência. Ela é o que você era antes de aprender a ter medo, antes de construir defesas, antes de usar máscaras. Ela é sua natureza original, não corrompida, não condicionada. A criança divina vê o mundo com olhos de maravilha. Para ela, cada pôr do sol é um milagre. Cada pessoa é um universo a ser descoberto. Cada momento é uma oportunidade sagrada. Ela não julga, não categoriza, não separa o mundo em bom e mal, certo e errado, permitido e proibido. Ela simplesmente é. E nesse ser, ela experimenta uma conexão natural com tudo que existe. Essa criança é sua intuição pura, sua sabedoria instintiva, seu GPS espiritual. Ela sabe coisas que sua mente não consegue explicar, sente conexões que sua lógica não consegue comprovar. Percebe verdades que seus olhos não conseguem ver. Quando você tem uma inspiração súbita, é ela falando. Quando você sente que algo está certo ou errado sem saber porquê, é ela orientando. Quando você se apaixona à primeira vista, é ela reconhecendo uma alma familiar. A criança divina também é sua fonte de criatividade genuína. Não a criatividade forçada, calculada, que busca a aprovação externa, mas a criatividade pura, que brota de dentro como uma fonte natural, que expressa sua essência única no mundo. Ela é a sua capacidade de brincar, de rir sem motivo, de se encantar com coisas simples, de amar sem condições, de perdoar sem esforço, de ter fé mesmo quando não há provas. Mas aqui está a tragédia. Na maioria das pessoas, essa criança divina está sufocada pelas outras duas. A criança ferida está gritando tão alto com sua dor que a criança divina não consegue se fazer ouvir. A criança eterna está correndo tão desesperadamente que não para ouvir a sabedoria quieta da criança divina. E você vive desconectado da sua essência, perdido, sem direção clara, tomando decisões com a cabeça, mas sem alma,
construindo uma vida que funciona externamente, mas não nutre internamente. O trabalho de integração da criança interior não é eliminar a criança ferida ou domesticar a criança eterna. É criar espaço para que as três coexistam harmoniosamente, cada uma contribuindo com seus dons únicos. A criança ferida traz sensibilidade, empatia, a capacidade de reconhecer sofrimento e querer aliviá-lo. A criança eterna traz vitalidade, espontaneidade, a capacidade de manter a vida fresca e interessante. A criança divina traz sabedoria, amor incondicional, conexão com o sagrado. Quando essas três crianças estão integradas, você se torna completo, sensível, mas não frágil, espontâneo, mas não irresponsável, sábio, mas não distante, humano em toda sua complexidade e beleza. Essa integração não acontece por acidente. É um trabalho consciente, diário, de reconhecer cada uma dessas crianças, honrar suas necessidades, escutar suas vozes e gradualmente se tornar o adulto maduro que todas elas precisam. Número 4. O ego paterno interno e o processo de reparentalização. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que transforma sua vida e uma que permanece presa aos mesmos padrões destrutivos? A diferença não está na força de vontade, na disciplina ou na motivação. Está numa coisa muito mais profunda, na capacidade de se tornar o pai ou mãe que sua criança interior sempre precisou. Jung descobriu algo revolucionário sobre a cura psicológica. Ele percebeu que não basta compreender intelectualmente seus traumas de infância. Não basta analisar, interpretar, explicar. A verdadeira cura acontece quando você desenvolve dentro de si uma instância psíquica capaz de reparentar sua criança ferida. Ele chamou isso de ego paterno interno. Não é o pai ou mãe que você teve. É o pai ou mãe que você pode se tornar para si mesmo. Pense comigo. O que uma criança realmente precisa para se desenvolver de forma saudável? Ela precisa de alguém que a veja, que a ouça, que a valide, que estabeleça limites amorosos, que a proteja sem superproteger, que a estimule sem pressionar. Sua criança interior nunca recebeu isso completamente. Não porque seus pais foram malvados. Provavelmente eles deram o melhor que podiam com os recursos emocionais que tinham. Mas porque eles também eram crianças feridas dentro de corpos adultos, tentando criar você a partir das próprias carências. Agora você tem uma escolha. Pode continuar esperando que alguém de fora venha e seja o pai ou mãe perfeito que você nunca teve. Pode procurar isso em relacionamentos, em terapeutas, em mentores, em figuras de autoridade. Ou pode se tornar essa pessoa para si mesmo. O ego paterno interno é uma função psíquica madura que você pode desenvolver conscientemente. É a capacidade de observar suas emoções sem se identificar completamente com elas. De acolher seus sentimentos sem ser dominado por eles. De estabelecer limites internos que protegem sua criança ferida de mais sofrimento. Como isso funciona na prática? Imagine que você está passando por uma situação que desperta sua criança ferida. Alguém te critica, te rejeita, te ignora. Imediatamente você sente aquela dor familiar, aquele pânico de abandono, aquela raiva de não ser visto. A reação normal seria se identificar completamente com esses sentimentos. Eu estou sendo rejeitado, eu não sou suficiente. Todo mundo me abandona. E a partir dessa identificação, você reagiria com os padrões antigos, se submetendo, atacando, fugindo, se sabotando. Mas com o ego paterno interno desenvolvido, você cria um espaço interno diferente. Você observa a dor da criança ferida com compaixão, mas não se perde nela. Eu vejo que minha criança interior está sentindo dor. Eu entendo por que ela está assustada.
Essa situação despertou memórias antigas de rejeição. Mas eu, como adulto maduro, posso escolher como responder. Você se torna simultaneamente a criança que sente e o adulto que acolhe, a parte ferida e a parte curadora, o que sofre e o que consola. Esse diálogo interno não é fantasia psicológica, é uma prática real, concreta, que literalmente remodela sua neurologia. Cada vez que você acolhe sua criança ferida em vez de reprimi-la ou se identificar com ela, você está construindo novos caminhos neurais de autorregulação emocional. O ego paterno interno também estabelece limites, não apenas com outras pessoas, mas internamente. Ele não permite que a criança ferida sabote sua vida adulta. Não permite que ela tome decisões importantes a partir do medo e da carência. Quando sua criança ferida quer aceitar um relacionamento tóxico porque tem medo de ficar sozinha, o ego paterno interno diz: "Eu entendo seu medo, mas não vou permitir que você se machuque dessa forma. Você merece amor verdadeiro, e eu vou te proteger até que ele chegue." Quando sua criança ferida quer desistir de um sonho porque alguém duvidou de sua capacidade, o ego paterno interno diz: "Eu sei que as críticas doem, mas não vou deixar que a opinião de outras pessoas defina seu valor. Vamos encontrar uma forma de realizar seus sonhos." Essa não é uma conversa imaginária, é uma negociação real entre diferentes partes da sua psique. E o resultado prático é transformador. Você para de reagir impulsivamente a partir das feridas e começa a responder conscientemente a partir da maturidade. O processo de reparentalização acontece em 3 estágios distintos. O primeiro estágio é o reconhecimento. Você aprende a distinguir quando é sua criança ferida que está reagindo e quando é seu adulto maduro que está respondendo. Isso exige desenvolver o que Jung chamou de função observadora, a capacidade de testemunhar seus próprios processos internos sem julgamento. No começo, você só vai perceber depois. Horas ou dias após uma reação desproporcional, você vai se dar conta: "Ah, ali era minha criança ferida no comando." Com o tempo, você consegue reconhecer no momento. E, eventualmente, você desenvolve a capacidade de perceber antes mesmo de reagir. O segundo estágio é o acolhimento. Em vez de julgar ou reprimir a criança ferida quando ela aparece, você aprende a recebê-la com compaixão. Você valida sua dor sem alimentar seus dramas. Você entende seus medos sem se submeter às suas demandas. Isso é mais sutil do que parece. Não é sobre concordar com tudo que a criança ferida sente ou quer. É sobre reconhecer que seus sentimentos são válidos, mesmo quando suas interpretações estão distorcidas pelo trauma. O terceiro estágio é a orientação amorosa. O ego paterno interno não apenas acolhe a criança ferida, ele também a orienta. Oferece perspectiva mais ampla, aponta possibilidades que o medo impede de ver, sugere respostas mais maduras para situações difíceis. Mas essa orientação não é autoritária, é colaborativa. O ego paterno interno não impõe soluções, ele convida a criança ferida a considerar alternativas mais saudáveis. A reparentalização não é um processo que você faz uma vez e pronto. É uma prática diária, às vezes momento a momento, de escolher conscientemente como se relacionar com suas próprias emoções e necessidades. É acordar de manhã e perguntar internamente: como você está hoje? Do que você precisa? É reconhecer quando sua criança interior está cansada e permitir descanso. É perceber quando ela está ansiosa e oferecer tranquilidade. É notar quando ela está empolgada e celebrar junto. É também estabelecer rotinas e estruturas que nutrem sua criança interior. Tempo para brincar, espaços para criar, momentos para sonhar, permissão para sentir. Isso não é indulgência, é necessidade psicológica básica.
Muitas pessoas resistem à ideia de reparentalização porque acham que é sobre se tornar condescendente consigo mesmo, permissivo demais, sem limites. Mas é exatamente o oposto. Pais amorosos e eficazes combinam carinho incondicional com limites claros. Eles protegem sem superproteger, estimulam sem pressionar, amam sem mimaricar. O ego paterno interno faz a mesma coisa internamente. Ele ama sua criança ferida incondicionalmente, mas não permite que ela sabote sua vida adulta. Ele a protege de mais feridas, mas não a impede de crescer e se arriscar. Quando esse processo de reparentalização se consolida, algo milagroso acontece. Sua criança interior para de lutar contra você e começa a colaborar com você. A energia que antes era gasta em conflitos internos se torna disponível para criar, amar, realizar. Você para de buscar desesperadamente validação externa porque sua criança interior finalmente se sente vista e valorizada internamente. Para de se sabotar porque ela finalmente confia que você não vai abandoná-la. Para de reagir com medo porque ela se sente protegida por um adulto realmente confiável, você mesmo. Essa é a essência da maturidade emocional. Não a eliminação da criança interior, mas sua integração através do desenvolvimento de uma instância parental interna amorosa e eficaz. Número 5. Práticas de reparentalização na vida real. Agora vamos sair da teoria e entrar no que realmente importa. Como você aplica isso na sua vida real, no dia a dia, nos momentos em que sua criança ferida está gritando e você precisa saber exatamente o que fazer. A primeira prática fundamental é a escuta emocional profunda. E quando digo escuta, não estou falando de ouvir seus pensamentos sobre suas emoções. Estou falando de sentir suas emoções diretamente, sem filtros, sem interpretações, sem tentativas imediatas de consertá-las. A maioria de nós foi ensinada a fugir das emoções desconfortáveis. Sentiu raiva? Reprima. Sentiu tristeza? Distraia-se. Sentiu medo? Negue. Sentiu solidão? Mantenha-se ocupado. Mas sua criança interior não quer soluções imediatas. Ela quer ser sentida, ela quer que você pare tudo o que está fazendo e simplesmente esteja presente com sua dor. Como isso funciona? Quando uma emoção intensa surge, em vez de tentar mudá-la, explique-a ou fugir dela, você faz uma pausa. Você põe a mão no peito, respira fundo e pergunta internamente: o que você está sentindo? Onde você sente isso no corpo? E então você fica ali, presente, sentindo, sem pressa de que a emoção vá embora. Isso vai contra todos os seus instintos condicionados. Sua mente vai querer analisar: por que estou sentindo isso? Isso não faz sentido. Eu já deveria ter superado isso. Sua criança eterna vai querer distrair. Vamos fazer outra coisa, qualquer coisa menos sentir isso. Mas você permanece, como um pai amoroso que senta ao lado de uma criança que está chorando e simplesmente fica ali, oferecendo presença. E sabe o que acontece quando você faz isso consistentemente? A intensidade emocional diminui naturalmente. Não porque você forçou, mas porque a emoção foi vista, sentida, validada. Ela cumpriu sua função e pode se transformar. A segunda prática é o diálogo interno compassivo. Sua criança interior precisa ouvir certas palavras que talvez nunca tenha ouvido na infância. Palavras de validação, de proteção, de amor incondicional. Quando você está passando por um momento difícil, quando sua criança ferida está sendo disparada, você aprende a falar com ela internamente da forma que um pai amoroso falaria. Eu vejo que você está com medo. Eu entendo por que você está assustada. Essa situação despertou memórias antigas, não é? Mas eu quero que você saiba, você não está sozinha agora. Eu estou aqui. E não vou te abandonar. Parece simples, mas é revolucionário.
Pela primeira vez, sua criança interior está ouvindo de alguém que ela confia completamente, você mesmo, as palavras que sempre precisou ouvir. Às vezes ela vai testar você, vai intensificar a dor, aumentar o medo, criar mais drama. Isso é normal. Crianças feridas fazem isso. Elas testam os limites para ver se você realmente vai ficar, se realmente vai amá-las mesmo quando elas estão sendo difíceis. Você permanece. Você continua oferecendo presença amorosa. E gradualmente, ela começa a confiar. A terceira prática é o estabelecimento de limites internos. Isso significa que você para de permitir que sua criança ferida tome decisões importantes a partir do medo e da carência. Quando ela quer aceitar um emprego que você sabe que vai te drenar porque tem medo de não conseguir outro, o ego paterno interno intervém. Eu entendo seu medo de segurança financeira. É um medo válido. Mas tomar decisões a partir do medo nunca nos leva a lugares bons. Vamos encontrar uma forma de nos sentirmos seguros sem abrir mão da nossa dignidade. Quando ela quer voltar para um relacionamento tóxico porque a solidão está insuportável, você diz: eu sei que estar sozinha dói. Eu entendo essa dor. Mas voltar para alguém que te machuca não vai curar a solidão. Vai apenas adicionar mais feridas. Eu vou ficar aqui com você até passarmos por isso. Estabelecer limites internos não é reprimir sua criança ferida. É protegê-la das consequências das próprias reações impulsivas. É impedir que ela sabote a vida que você está tentando construir. A quarta prática é a criação de estruturas de cuidado. Sua criança interior precisa de cuidado ativo, não apenas ausência de maus tratos. Ela precisa que você crie conscientemente momentos, espaços e experiências que a nutram. Isso pode incluir tempo diário para atividades que ela genuinamente aprecia. Não o que você acha que deveria apreciar, mas o que ela realmente gosta. Talvez seja desenhar, dançar, cantar, brincar com animais, estar na natureza. Inclui também rituais de transição que marquem o fim dos momentos difíceis. Depois de um dia estressante, você pode fazer um banho relaxante ou ouvir uma música que acalma sua criança interior. Você está sinalizando: o dia difícil acabou. Agora é hora de cuidar de você. Inclui estabelecer limites externos que protejam sua criança ferida de mais feridas. Reduzir contato com pessoas tóxicas. Sair de ambientes que constantemente disparam suas feridas. Escolher conscientemente onde você investe sua energia emocional. A quinta prática é a celebração das vitórias internas. Sua criança interior precisa de reconhecimento não apenas pelas conquistas externas, mas pelos progressos internos. Quando você consegue não reagir impulsivamente numa situação que normalmente te desestabilizaria completamente, você para e celebra. Eu vi como você cresceu. Eu estou orgulhoso de como você lidou com isso. Quando você consegue estabelecer um limite difícil, mas necessário, você reconhece: eu sei que foi difícil fazer isso, mas você foi corajosa, você se protegeu. Esses reconhecimentos internos constroem gradualmente a autoestima genuína da sua criança ferida. Ela começa a ver que pode confiar em você, que você realmente está do lado dela. A sexta prática é a autorregulação emocional consciente. Isso significa desenvolver um repertório de técnicas que ajudam sua criança interior a se acalmar quando ela está sendo disparada. Pode ser respiração profunda, mas feita de uma forma específica. Você respira imaginando que está respirando diretamente para sua criança interior, oferecendo oxigênio para acalmá-la. Pode ser movimento físico consciente. Quando sua criança ferida está agitada, você pode balançar suavemente o corpo como se estivesse embalando uma criança de verdade. Pode ser visualização. Você imagina sua criança interior sendo acolhida, protegida, consolada.
Você cria internamente o ambiente seguro que ela nunca teve. O importante é que essas técnicas não sejam usadas para reprimir ou acelerar o processo emocional, mas para oferecer suporte durante ele. A sétima prática, talvez a mais importante de todas, é a paciência radical. A cura da criança interior não acontece no tempo que você gostaria. Não segue cronograma. Não obedece à sua vontade de resolver logo isso e seguir em frente. Sua criança ferida pode ter décadas de dor acumulada. Pode precisar de muito tempo para realmente confiar que você mudou, que não vai abandoná-la como os outros fizeram. Haverá dias em que você vai sentir que não está progredindo. Dias em que ela vai regredir, vai testar você mais intensamente, vai trazer à tona feridas que você pensou que já tinha curado. Nesses momentos, a prática é continuar oferecendo presença amorosa. Continuar dizendo: eu estou aqui. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes você precise sentir essa dor, eu não vou embora. Essa paciência radical não é passividade, é a força mais transformadora que existe. É o amor que finalmente convence sua criança interior de que ela é digna de cuidado, de que merece ser amada exatamente como é. Quando essas práticas se tornam naturais, quando se integram à sua vida cotidiana, algo extraordinário acontece. Sua criança interior para de ser um problema a ser resolvido e se torna sua maior aliada. Ela deixa de sabotar e começa a colaborar. Deixa de drenar sua energia e começa a multiplicá-la. E então você descobre a maior verdade de todas. Sua criança interior não era o problema. Ela sempre foi a solução. Ela só estava esperando que você se tornasse o adulto amoroso e confiável que ela sempre precisou. Número 6. Efeitos da integração e transformação. O que acontece quando sua criança interior finalmente confia em você? Quando ela para de lutar contra você e começa a trabalhar com você? Quando a guerra civil interna termina e todas as partes de você se alinham numa direção comum? A transformação é tão profunda que você mal consegue reconhecer a pessoa que era antes. A primeira mudança que você vai notar é na qualidade da sua energia. Durante anos, talvez décadas, uma quantidade enorme da sua energia vital estava sendo consumida em conflitos internos. Uma parte de você querendo uma coisa, outra parte sabotando. Uma parte sonhando, outra parte desistindo. Uma parte amando, outra parte se protegendo. Essa fragmentação interna é exaustiva. É como tentar dirigir um carro com um pé no acelerador e outro no freio. Você gasta muito combustível e não chega a lugar nenhum. Quando sua criança interior se integra, quando ela para de resistir e começa a colaborar, toda essa energia que estava presa em conflitos internos se libera. Você de repente tem acesso a uma vitalidade que esqueceu que possuía. Não é a energia artificial da cafeína ou da adrenalina, é energia vital genuína. A mesma energia que você tinha quando criança, quando podia brincar por horas sem se cansar, quando cada dia era uma aventura nova. Você acorda de manhã com disposição natural. Não porque algo excitante vai acontecer, mas porque estar vivo se tornou excitante em si mesmo. Sua criança interior recuperou o encantamento pela existência. A segunda transformação acontece na forma como você se relaciona com suas emoções. Durante toda a sua vida, suas emoções foram ou reprimidas ou dominaram você. Você ou não sentia nada ou se perdia completamente nos sentimentos. Com a integração da criança interior, você desenvolve o que Jung chamou de relacionamento criativo com as emoções. Você pode sentir profundamente sem ser sequestrado pelos sentimentos. Pode acolher tristeza sem se afogar na depressão. Pode sentir raiva sem ser destruído por ela. Pode experimentar medo sem ser paralisado. Suas emoções deixam de ser inimigas ou tiranas.
Elas se tornam informações valiosas, mensageiras da sua alma, guias para uma vida mais autêntica. Quando você sente ansiedade, em vez de tentar eliminá-la, imediatamente você pergunta: o que minha criança interior está tentando me dizer? Do que ela precisa? E descobre que a ansiedade muitas vezes é um aviso de que você está traindo sua autenticidade, forçando-se em direções que não são suas. Quando você sente tristeza, em vez de fugir para distrações, você se permite sentir. E descobre que a tristeza é muitas vezes a alma chorando por algo belo que foi perdido, e que honrar essa perda é o primeiro passo para criar algo novo e igualmente belo. A terceira transformação é na qualidade dos seus relacionamentos. Quando você para de buscar nos outros o que só pode dar a si mesmo, quando sua criança interior finalmente se sente amada internamente, você se torna capaz de amar de forma livre. Você para de escolher pessoas emocionalmente indisponíveis tentando reproduzir e resolver dramas familiares antigos. Para de se submeter a relacionamentos tóxicos por medo de abandono. Para de sabotar conexões saudáveis por medo de intimidade. Você se torna capaz de estar sozinho sem se sentir solitário e de estar acompanhado sem se perder no outro. Sua criança interior não precisa mais do outro para se sentir completa. Ela já se sente completa em você. Isso não significa que você se torna independente emocionalmente. Significa que você se torna interdependente conscientemente. Você escolhe se relacionar não por carência, mas por abundância. Não porque precisa, mas porque quer. Os relacionamentos que nascem dessa base são completamente diferentes. São baseados em escolha, não em compulsão, em liberdade, não em dependência, em amor, não em carência. A quarta transformação acontece na sua relação com o trabalho e a criatividade. Quando sua criança interior se sente segura internamente, quando ela confia que você não vai abandoná-la, ela libera acesso à sua criatividade natural. Você para de criar para impressionar outros e começa a criar para expressar sua essência. Para de escolher carreiras baseadas apenas em segurança financeira e começa a considerar o que realmente alimenta sua alma. Sua criança interior é naturalmente criativa. Ela não conhece bloqueios criativos, síndrome do impostor, medo de julgamento. Ela simplesmente expressa o que sente, vê, imagina. Quando ela se integra, você redescobre essa criatividade natural. Pode ser em forma de arte, escrita, música, dança. Mas também pode se manifestar na forma como você resolve problemas, se relaciona com pessoas, organiza sua vida. A criatividade integrada não é apenas sobre produzir arte. É sobre viver artisticamente, transformar a própria existência numa obra de arte. A quinta transformação é na sua capacidade de manifestar sonhos. Durante anos, sua criança interior pode ter sabotado seus projetos por medo de fracasso, por não se sentir merecedora de sucesso, por terror de ser vista e julgada. Quando ela se integra, quando se sente amada e protegida por você, ela se torna sua maior aliada na realização dos seus sonhos. Ela traz entusiasmo, persistência, capacidade de superar obstáculos. Mas mais importante do que isso, ela traz clareza sobre quais sonhos são realmente seus. Muitos dos objetivos que você perseguia eram tentativas de conquistar amor e aprovação externos. Com a criança interior integrada, você consegue distinguir entre desejos autênticos e necessidades compensatórias. Você para de perseguir sonhos que pertencem aos seus pais, à sociedade, ao seu ego ferido, e começa a manifestar visões que brotam da sua essência verdadeira. A sexta transformação, talvez a mais bela de todas, é o retorno da capacidade de se maravilhar. Sua criança interior é naturalmente encantada pela vida. Para ela, cada dia pode trazer descobertas. Cada pessoa pode revelar algo surpreendente. Cada experiência pode conter magia.
Quando você era pequeno, provavelmente sentia isso. Um pássaro cantando podia ser fascinante. Uma nuvem com formato interessante podia chamar sua atenção por minutos. Uma conversa com um estranho podia ser uma aventura. Com a integração da criança interior, esse encantamento retorna, não como ingenuidade, mas como sabedoria. Você percebe que a vida comum está cheia de milagres pequenos que você parou de notar porque estava muito ocupado sobrevivendo emocionalmente. Você redescobre o prazer simples de estar vivo, de respirar, de sentir o sol na pele, de rir de coisas bobas, de brincar sem propósito, de amar sem motivo. A sétima e mais profunda transformação é o que Jung chamou de nascimento do self verdadeiro. Quando todas as partes da sua psique estão integradas, quando sua criança interior confia no seu adulto maduro, quando você para de viver através de máscaras, algo novo emerge. Não é a criança interior, não é o adulto traumatizado, é uma síntese superior. É você como realmente é, sem condicionamentos, sem defesas, sem distorções. Esse self verdadeiro tem características únicas, é simultaneamente vulnerável e forte, sensível e resiliente, individual e conectado com tudo. Ele não precisa provar nada para ninguém porque sabe quem é. Não precisa se defender porque não se sente atacado. Não precisa controlar porque confia na vida. Quando você vive a partir desse self integrado, sua existência se torna naturalmente inspiradora para outros. Não porque você está tentando inspirar, mas porque a autenticidade genuína é magnética. Pessoas são atraídas para aqueles que encontraram paz interna. Você se torna sem esforço um exemplo vivo de que a transformação é possível, que é possível curar feridas profundas, que é possível integrar partes fragmentadas da psique, que é possível viver com alegria, propósito e amor. Mas a transformação mais importante de todas é esta: você finalmente para de sobreviver e começa a viver. Durante décadas, você pode ter estado em modo de sobrevivência emocional, evitando dor, buscando segurança, tentando controlar variáveis, protegendo-se de mais feridas. Isso não é viver, é apenas não morrer. Viver verdadeiramente é se abrir para a totalidade da experiência humana. É sentir profundamente, amar vulneravelmente, criar corajosamente, sonhar amplamente. Quando sua criança interior está integrada, quando ela se sente segura e amada, você finalmente tem coragem de viver dessa forma. Você para de ter medo da vida e começa a abraçar-la completamente. E então você entende a maior verdade de todas. A cura da criança interior não foi apenas sobre curar o passado. Foi sobre liberar o futuro. Foi sobre se tornar quem você sempre teve potencial de ser, mas nunca teve coragem de se tornar. A criança interior curada não volta para o passado. Ela se projeta para o futuro como uma força criativa, amorosa, vital. Ela se torna a arquiteta da vida que você sempre sonhou viver, mas nunca acreditou que merecia. Essa é a promessa da integração. Não apenas alívio do sofrimento, mas acesso à alegria. Não apenas ausência de problemas, mas presença de possibilidades infinitas. Não apenas cura do que foi, mas criação do que pode ser. Sua criança interior está ouvindo cada palavra que digo agora. Ela sente a vibração da verdade ressonando no seu peito. Ela reconhece o caminho de volta para casa. Neste exato momento, enquanto você me escuta, algo está mudando dentro de você. A integração já começou. Sua criança ferida está levantando a cabeça pela primeira vez em anos, ousando acreditar que alguém finalmente a vê. Sua criança eterna está parando de correr, curiosa sobre essa possibilidade de crescer sem morrer. Sua criança divina está despertando, sentindo que talvez seja seguro brilhar novamente. Mas escute bem, esse despertar é frágil.
Ele precisa de ação para se consolidar, precisa de compromisso para se fortalecer, precisa de você para escolher conscientemente nutri-lo. Sua criança interior passou décadas esperando por este momento, esperando que você parasse de fugir dela, esperando que você parasse de reprimi-la, esperando que você se tornasse o adulto amoroso que ela sempre precisou. Não a decepcione novamente. Não deixe este despertar morrer na procrastinação. Não permita que a resistência da mente vença a sabedoria do coração. O momento é agora, não amanhã, quando você se sentir mais preparado, não na próxima semana, quando tiver mais tempo, não no próximo ano, quando a vida estiver mais calma. Agora. Sua transformação não pode esperar mais. Sua criança interior não pode esperar mais. Sua vida verdadeira não pode esperar mais. Cada segundo que você adia é um segundo a mais de sofrimento desnecessário, um segundo a mais vivendo através de máscaras, um segundo a mais distante da sua essência. Se você quer continuar essa jornada de integração, se quer mergulhar mais fundo nessa transformação, se quer finalmente curar as feridas que têm comandado sua vida, então pare de hesitar e se inscreva neste canal agora. Ative as notificações. Comprometa-se com seu próprio despertar. Não amanhã, não depois. Agora,